A graça e a paz. Querida igreja, nós do Ministério Infantil estamos aqui para homenagear os nossos pastores. E nós agradecemos a presença de todos, a presença também do nosso povo de Deus em casa. Eu vou apenas introduzir como que foi toda essa ideia que as crianças e o pessoal do Ministério Infantil pensou. No dia do café, nós estávamos lá em cima com as crianças e nós conversamos a respeito do Dia do Pastor, que é um dia muito importante para nós da Igreja Batista. E as crianças, as professoras pensaram junto com as crianças de fazer um talk show. Mas quem iria fazer as perguntas? As professoras? Sempre os adultos? Não. Nós sabemos da potência das nossas crianças e, em conversa com todas elas, elas fizeram 36 perguntas. E 36 boas perguntas. Nós, os adultos, ficamos até assim, acho que eu vou até mandar as perguntas para os pastores antes, para eles estudarem. Porque criança é criança. Então, hoje, todos aqui estão convidados, vocês serão a plateia, a audiência, e as nossas crianças e os nossos pastores estão convidados a participarem desse incrível Talk Show with IBBN Kids. E é claro que a gente sempre põe um toque de inglês nisso, que eu adoro. Então, eu convido para o nosso momento talk show o pastor Diego e o pastor Ayrton, por favor, venham. Sentem-se no nosso qualquer lugar. Nosso incrível estúdio. E eu vou convidar a Regininha para, junto com as crianças, apresentar o nosso talk show. Boa noite, igreja, a paz. Tudo bem? Muito obrigada por estarem presentes aqui no nosso talk show de hoje, com dois muito especiais participantes, que são os nossos dois pastores, né? Os nossos convidados de hoje. E como a Cíntia disse, hoje a gente tem muitos jornalistas aqui, com várias perguntas para os dois pastores. Vocês estão preparados, pastores? Não? Vamos lá? Vamos convidar. Ah, é? Mas olha só, vai ser tranquilo, vai ser tranquilo. Vamos convidar, então, o nosso primeiro jornalista de hoje, que tem perguntas muito legais para os nossos pastores. Vamos lá, vamos chamar o Samuel. Samuel. Samuel, fiquei sabendo que você organizou umas perguntas bem legais para eles hoje. Qual que é a primeira pergunta? Vocês tiveram alguma pessoa como exemplo para aceitar a Jesus ou aceitaram sozinhos? Bom, primeiro, eu queria dizer que se nós não terminarmos, viu, Cíntia e Regina, as perguntas hoje, nós podemos continuar o talk show nos próximos domingos, porque eu acho que deve ter muitas perguntas interessantes aí, né? E nós vamos sempre aprender. A minha família não era cristã, ou era cristã só de nome, mas não iam à igreja, não tinham relacionamento com Cristo. O meu irmão mais velho, eu sou de uma família de 5 irmãos, meu irmão, 3 irmãs, e eu era o caçula, sou o caçula. Então, meu irmão se converteu, mas depois de 2 anos de convertido, ele foi para o seminário, e então perdi o contato com ele. Mas depois de algum tempo, na época do casamento dele, nós voltamos a estar mais perto, e aí então, através da vida dele, eu aceitei a Cristo. Pastor Diego? Eu me converti aos 17 anos, num culto no lar. Minha família não era cristã.
Meu pai, posteriormente, se converteu numa igreja batista. E eu fui o último, né? Se converteu meu pai, meu irmão, na época minha irmã, e eu fui o último. E num culto no lar, realizado pela família da cunhada, da esposa do meu irmão hoje, que é minha cunhada, da igreja batista lá da Vila Diva, eu, num culto no lar, aceitei a Cristo com 17 anos. Então, eu tive a influência da mãe da minha cunhada, ou da sogra do meu irmão. Foi a minha influência. E que me ajudou em oração, espiritualmente, e me ajuda até hoje, ora por mim até hoje, desde a minha conversão em 99, ela é minha mãe de oração, minha parceira de oração até os dias de hoje. Muito bem. Segunda pergunta? Vamos lá? Pastor Diego, você está gostando da nossa igreja? Quanto tempo você pretende ficar? Isso aqui está melhor que sabatina, meu irmão. Isso aqui está melhor que sabatina que fizeram comigo lá em cima. Eu amo a nossa igreja e eu pretendo bater o recorde, não é? Eu pretendo ficar no mínimo mais de 20 anos. Eu pretendo ficar até quando o Senhor me permitir ficar, né? É um casamento, e eu pretendo manter esse casamento até o Senhor me permitir estar aqui. Mas eu bati o recorde. Muito obrigada. Obrigada, Samuel. Vamos chamar outro jornalista? Ainda de volta no nosso talk show da BBN Kids, vamos chamar a nossa segunda jornalista de hoje, que está aqui presente, a Heloísa. Boa noite, igreja. Boa noite. Vamos lá, primeira pergunta, Elô. Você ia à igreja com seus pais quando era criança? Entenderam? Pastor Herto? Eu, como já mencionei, meus pais não iam à igreja. Então, meus pais não me levavam à igreja. Embora depois que eu me converti, de muito tempo depois, eu me lembrei que uma vizinha próximo de casa, não era vizinha, era na outra rua, ela me levou numa EBF, na igreja congregacional do bairro Camilópolis, em Santo André. E depois, quando nós fomos fazer um curso, eu, o Jairo, que foi membro aqui da nossa igreja, e o pastor Marcos Rodrigues, foi membro também da nossa igreja, do Hagai, nessa igreja, eu lá, depois de muitos e muitos anos, eu me lembrei que eu estive naquela igreja, quando era criança, e que eu tinha feito uma oração lá de aceitar a Cristo. Foi assim, algo muito interessante para mim, aquela experiência nesse sentido, mas eu não ia na igreja com meus pais, quando era criança. Pastor Diego? Repete a pergunta para o pastor. Você ia à igreja com seus pais quando era criança? Então, eu me converti aos 17 anos. Eu gostaria muito de ter tido o privilégio que vocês têm. Mas eu não tive esse privilégio do meu pai e a minha mãe poder me levar à igreja, né? E esse privilégio hoje eu procuro dar aos meus filhos. Então, eu não tive esse privilégio. Eu gostaria de ter tido muito, muito, muito. Legal. Segunda pergunta? Tem? Pastor Ayrton, como será a sua vida depois de deixar a IBBN? Ela vai ter que perguntar para Deus, porque eu e a Nádia não estamos mais perdidos do que qualquer coisa, mas a gente pretende continuar servindo a Deus de alguma maneira. Então, que Deus possa abrir alguma porta para a gente servir de alguma maneira. Não sabemos como, nem onde, nem quando, mas com certeza vamos continuar cristãos, crentes, servindo a Cristo. Amém. Ore Obrigada, por nós, especialmente pela Nádia. Ore por nós. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Quer chamar o nosso terceiro jornalista, que está aqui pronto?
Isadora. Boa noite, Isadora. Tudo bem? Tudo. Boa noite, igreja. Boa noite, Boa pastores. noite. Então quer dizer que você tem uma ou duas perguntas? Duas? Vamos para a primeira. Como e onde você conheceu sua esposa? Quem vai começar? Eu conheci a minha esposa, professora inteligente. Eu fui professor da escola dominical da Nádia, de preparação para o batismo. E aí, então, eu já fiquei naquele olhar 43. Né? Mas nós nos tornamos bons amigos. Depois de alguns anos, nós começamos a namorar. E mais ou menos 1 ano e 7 meses nós nos casamos. Mas conheci ela na igreja. Bom, eu conheci a Renata num acampamento da igreja de jovens. Um acampamento estava lotado, não sei se devia ter umas 200 pessoas, mais ou menos. E nessa época, eu estava assumindo junto com um outro pastor hoje, né, pastor, o ministério de jovens da igreja. Então, nós fizemos um acampamento de jovens, e lá eu conheci a Renata, né, no acampamento de jovens. Depois fui ser líder de jovens dela na igreja. Muito bem. Respondida a primeira pergunta? Vamos para a segunda. Qual é a pessoa que você mais gosta da Bíblia sem ser Jesus? Qual é a pessoa que você mais gosta da Bíblia sem ser Jesus? Depois de Jesus, eu tenho uma admiração muito grande pelo apóstolo Paulo. E todos os meus estudos, eu procuro sempre focar na pessoa, nos escritos, nos ensinos do apóstolo Paulo. Pastor Ayrton. Eu tenho um grande apreço também pelo apóstolo Paulo, pela sua proatividade. Mas eu procuro destacar a pessoa de Barnabé, que Barnabé, ele era um discipulador. Então, ele mesmo foi o discipulador do apóstolo Paulo. Então, talvez nós não tivéssemos Paulo sem o Barnabé. Embora tudo está dentro do desígnio de Deus, mas o Barnabé, ele pegava um jovem ou um novato na fé, e ele caminhava com aquela pessoa e levava a desafios maiores. Legal. Obrigada, Isadora. Obrigada por estar com a gente aqui essa noite, viu? Ainda no nosso talk show, IBBN Kids, vamos chamar o nosso próximo jornalista. Quem será que é? E se não for, né? Quem que é o pai dessa criança? Estamos aqui com o Gabriel, nosso jornalista. Gabriel, tem pergunta para os nossos dois pastores, é isso? 3? Então vamos para a primeira? Vai lá, primeira pergunta. Qual é a importância da EBD, Escola Bíblica Dominical? Pastor Diego? A importância da escola bíblica dominical, ela é muito importante. Por quê? Porque na escola bíblica dominical é que a gente vai estudar alguns assuntos que muitas vezes a gente não estuda no culto, né? O culto a gente prega, mas na escola bíblica a gente aprende, na escola bíblica que a gente vai estudar a Bíblia. Então, a escola bíblica é muito importante para a gente poder conhecer mais sobre Jesus. Respondido? Sim. Agora é o Ayrton. A mesma? É a mesma. A mesma. Vamos para a segunda, então? A segunda o pastor Ayrton responde, pode ser? Segunda. Quantos anos tem a nossa igreja? Isso aí é pegadinha, pô. Só para aí. Acho que é 60, quem sabe, Vitória? 60 e quanto? 68? Eu acho que 60?
Eu creio que seja 68. Estamos chegando lá, hein, nos 70. É por aí, 68 anos. 68 anos. Vamos para a terceira? Terceiro é o meu pai. Qual ano ela foi construída? A igreja foi construída. Qual o ano? 68, 50. Isso, os universitários aqui falam que foi em 54. 1954. E aí, o que você achou das respostas deles? Foi bom! Muito bem. Muito obrigado, Gabriel. Vamos chamar o nosso próximo jornalista. Temos mais um jornalista. Mais perguntas. Enzo. Boa noite, Enzo. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Quantas perguntas nós temos? Vamos lá. Com que recursos vocês se baseiam para trazer a palavra de domingo? Por que exatamente esses recursos e como você os usa e se baseia? Olha, o recurso principal depende aí do método de preparo, mas o principal é a palavra de Deus. Então, no dia a dia, como todos os crentes devem ler a palavra de Deus e se alimentar espiritualmente, ali você pode identificar alguns textos que você acha interessante pregar. Ou então determinar já um livro ou um tema, e a partir da Bíblia você deve ler várias vezes, identificando ali uma ideia principal, chamada de proposição ou ideia geral. E dessa ideia geral, dentro do próprio texto, achar ali os pontos do texto. Isso é só do texto. E aí depois você vai ter que fazer uma transição para a parte do sermão, onde da ideia geral do texto, você vai criar a ideia geral do sermão. E dos pontos principais do texto, vai criar os tópicos do sermão. E aí depois que você tiver já isso, que é a grande parte do sermão, você então, só depois disso aí que você deveria consultar enciclopédias, dicionários e comentários. E não partir do comentário para a mensagem, mas partir da Bíblia para já um texto, para a mensagem, e depois só tentar confirmar as ideias que você teve lendo, estudando a Bíblia, com outros eruditos ou estudiosos da palavra de Deus. Legal, obrigada, pastor Ayrton. Pastor Diego? Então, eu geralmente uso, né, que é o correto, é usar a Bíblia como nosso padrão. Você vai primeiramente para o texto. Eu costumo orar, né, pedindo a orientação de Deus, aquilo que a igreja precisa, aquilo que Deus quer falar. E então eu vou para um texto. Do texto você tira, né, essa grande ideia que o pastor falou, né, você tira a grande ideia. E do próprio texto, através dos versos, você tira também as preposições, né, os tópicos, e do próprio texto, depois os subtópicos, todos ligados a esta grande ideia. E os recursos que nós usamos também são os comentários bíblicos, os dicionários, para poder também conhecer um pouco mais a questão histórica, né, algumas outras ideias e abordagens sobre o texto. Então, a gente tem, hoje, é mais difícil para os pastores mais antigos, mas hoje também há vários recursos, comentários bíblicos, dicionários bíblicos, livros interlineares, né, onde você tem mais fácil acesso ao texto original. Então, o método que eu uso também eu parto do texto para os recursos, que é os comentários, e depois, se você já ter montado o texto, você começa, então, a fazer as suas aplicações. Então, eu parto do texto, assim como o pastor Ayrton, para os recursos. Tá bom? Agora? Sim. Como que vocês tiram as ideias para fazer um tema novo da Bíblia a cada domingo? Do próprio texto. Então, aquilo que eu respondi. Você lê, você ora, e então depois você vai para o texto, e do texto você tira essa grande ideia, este tema novo. Você pode fazer isso escolhendo um texto
por exemplo, dar um exemplo, de uma carta do Velho Testamento, ou uma do Novo Testamento, ou seguir como a gente já fez aqui através de uma série. Escolhe uma carta da Bíblia e então você estuda ela sequencialmente, que é o que a gente chama de lectus continuo. A gente faz uma leitura contínua. Tá bom? Esse não é a única forma. A gente procura na igreja basear mais dessa forma, mas a outra forma é o quê? Qual é a necessidade que a igreja está tendo agora? Então, a gente encontra uma necessidade, faz a mensagem direcionada. Ou, então, um tema atual. Então, surge alguma coisa na sociedade, na mídia. Vamos falar sobre esse assunto, que a Bíblia fala sobre esse assunto. Agora, eu creio que a maior parte das mensagens deve ser mais no sentido expositivo que parte da própria palavra de Deus. Obrigado, Enzo, pela participação. Obrigada pelos pastores. Vamos chamar o nosso próximo jornalista? Nós temos aqui hoje também o Heitor. Nosso jornalista Heitor. Tudo bem, Heitor? Boa noite, igreja. E aí, nós temos quantas perguntas? Uma, vamos lá. Quanto tempo você se dedica à igreja? Quanto tempo vocês se dedicam à igreja? Pastor Ayrton? Bom, a dedicação pastoral a gente chama do pastor de tempo integral. Quer dizer, não é que ele vai trabalhar 24 horas, mas ele está à disposição de tempo integral para a igreja. Até nesse material que a gente usou hoje aí, teria ali, pasmem, irmãos, o pastor, a média dos pastores, eles trabalham mais do que normalmente um profissional trabalha em média 44 horas semanais. Os pastores geralmente costumam trabalhar cerca de 70 horas semanais. Tá bom? Não parece, mas há muita leitura, há muito estudo, muito preparo, e há as demandas da igreja, parte administrativa, parte de aconselhamento, parte de orientação, e problemas, às vezes, que surgem excepcionais. Exatamente o que o pastor Ayrton falou. Muitas vezes nós trabalhamos mais do que um horário, né, que as pessoas trabalham numa empresa normal de 8 horas. Para a gente, muitas vezes, não tem horário, né? Geralmente, nós temos um dia da semana que a gente procura folgar mais, que é na segunda-feira, por conta das atividades que nós trabalhamos muito mais, às vezes até no fim de semana, do que durante na semana. Mas hoje, nós trabalhamos de tempo integral para a igreja, nós dedicamos a nossa vida integralmente, né, nosso tempo integralmente na igreja. Então, a gente hoje trabalha de tempo integral. Nós agradecemos, louvamos a Deus pela vida de vocês, por tanta dedicação, né, com a nossa igreja. Vamos perguntar mais uma? Quanto tempo você é cristão? E perdi a conta. Mas aí vai dar, vocês vão descobrir minha idade, mais ou menos, né? 40 anos. 41 anos de cristão. Me converti com uns 19 anos. Eu me converti aos 17, estou com 40, 23. Eu sou cristão há 23 anos. Muito obrigada. Obrigada, Heitor. Obrigada pela sua participação. Então, vamos para nossas últimas perguntas. Será que elas são mais difíceis, mais fáceis? E aí? Vamos chamar o Henrique, nosso jornalista participante aqui de hoje. Henrique, últimas perguntas. E aí? É para eles ficarem nervosos? Não? É super fácil? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quando e como você pensou em ser pastor? Como e quando decidimos ser pastor? Isso. Olha, nossa igreja que eu participei, era uma igreja onde havia muitos desafios para servir a Deus, tanto como missionário, como pastor e tal. Eu sempre tive aquele desejo, mas sempre lutei muito nessa questão. Meu irmão era pastor e eu conhecia um pouco da vida dele, então eu não queria ser pastor. Mas Deus foi me apertando ou me direcionando e lendo um livro chamado A Igreja com Propósito. Não, aí foi quando eu fui para a igreja para ser pastor de tempo integral. Mas para ser pastor, então, eu ouvindo um pastor numa conferência missionária,
ouvindo Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, naquele texto de Romanos capítulo 10, eu tomei uma decisão de me preparar para servir a Deus de maneira mais ministerialmente. Bom, eu também já vinha trabalhando com a minha igreja na liderança de jovens, sempre ajudando e apoiando os pastores, diáconos. E com esse trabalho que eu ia realizando, sempre as pessoas perguntavam, olha, será que você não tem um chamado pastoral? Olha, será que Deus não te chamou para o ministério? E até então, eu tinha algumas dúvidas. Eu fui, inclusive, fazer faculdade secular, né, pensando no meu desenvolvimento profissional. Quando eu fui para o seminário, e no seminário o Senhor confirmou, falou ao meu coração, e então isso veio sendo algo real, né? Então foi quando eu fui fui fazer o concílio, fui marcado meu concílio, fui fazer o concílio, passei no concílio. Então foi algo que foi gradativo na igreja, as pessoas sempre vinham perguntando, e no seminário foi quando o Senhor lá, então aprendendo as Escrituras Sagradas, o Senhor confirmou ao meu coração. Muito obrigada. Obrigada. Tem mais uma, Henrique? Tem? Última pergunta? Há quanto tempo você é pastor? Então, eu sou pastor na denominação batista desde 2015. Mas fora da denominação batista, eu também fui pastor. Então, eu sou pastor, contando esses 2 períodos, desde os 29 anos, 30 anos, até os 40. Então, dá uns 10 anos contando esses 2 períodos. Eu poderia ter se tornado pastor um pouco antes. Eu estava noivo da Nádia e a gente estava se preparando para casar, então eu pedi para não fazer o concílio naquela época. E aí depois eu fui ordenado no primeiro ano, acho que no primeiro ano depois que nós nos casamos. Então são 28 anos, 28 anos por aí. Respondido? Muito obrigada, Henrique, pelas últimas perguntas. Obrigada aos pastores, pastor Ayrton, pastor Diego, pelas perguntas. Alessandra, agora vai dar continuidade no nosso talk show. Boa noite, igreja. O nosso Ministério Infantil preparou com muito carinho. As canecas são presente aqui do nosso talk show. Acho que só está ao contrário o nome aí, né? E a gente também preparou um cartão e um certificado que as crianças vão entregar para vocês, tá bom? Então, eu vou chamar aqui o Gabriel para me ajudar, a Isadora, o Heitor e a Heloísa, tá bom? Ó, vocês vão me ajudar. O filho não mente, né? É só uma pequena lembrança aqui do nosso Ministério Infantil. E nós também sabemos que na igreja tem o pastor Zé Luiz, então a gente gostaria de chamar para orar aqui por eles. E eu gostaria de chamar... Fábio, você pode orar pelos pastores, por favor? Vamos orar pelos nossos pastores. Convido que a igreja se coloque de pé e estejamos orando pela vida dos nossos pastores, né? Porque sabemos que é um chamado e uma missão muito difícil, né? Como já ouvimos aqui nessa noite. Estenda sua mão em direção à vida dos pastores e vamos estar orando aí pela vida de cada um deles. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui na tua casa. E agora, em especial, pela vida dos nossos pastores, Diego,
pastor Ayrton, pastor José Luiz, que o Senhor dispense a sua graça, os teus cuidados sobre a vida de cada um, Senhor, sobre a vida de cada família representada na vida desses pastores, Senhor. Capacita os teus servos, Senhor Deus, a cada dia, nos seus ministérios, capacitando, que eles possam, com ousadia, Senhor, e autoridade, pregar o teu evangelho a cada dia, Senhor. Dá saúde física, mental, espiritual, e que o Senhor possa guardar a vida de cada um desses pastores e daqueles que estão espalhados na face da terra, Senhor. E que nós, como igreja, possamos apoiá-los, ajudá-los, orar pela vida de cada um e a vida da família de cada um deles, Senhor. Obrigado pela vida deles, Senhor. Continue fortalecendo, sustentando a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém.